Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Boa tarde a todos. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, dou as boas-vindas a todos. Hoje vamos falar sobre Novembro Dourado, Câncer Infanto-Juvenil. Gostaria de agradecer o professor José Cleomar de Matos, que toca o projeto Jovem Doutor. E para conversar com a gente hoje, já vou passar de imediato a palavra para Michele Luiza Schittler, coordenadora do Posto de Atenção Infantil, PAI, enfermeira especialista em pediatria e neonatologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, coach infantil, faz cursos, consultorias e treinamentos para pais e cuidadores infantis. Então, a partir de agora, deixo com você, Michele, fique à vontade. Muito obrigada. Boa tarde, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Primeiro, eu gostaria de agradecer também o convite de eu estar aqui hoje para falar com vocês e dar as boas-vindas para vocês também, tá bom? Como o João me apresentou agora, eu sou a Michele, eu sou enfermeira e eu sou especialista em pediatria e neonatologia. Então, além de estudar enfermagem, eu quis estudar as crianças, os bebês, os jovens, adolescentes, tá? E hoje eu estou aqui para falar com vocês, então, sobre um assunto que é bem importante e que todos têm muito medo de falar. Câncer, a gente se assusta. O câncer doença, né? Depois, mais para o final, vai ter um espaço de perguntas, tá? E aí, quem quiser fazer perguntas, por favor, estejam abertos para perguntar o que vocês quiserem. E aí, só levantar a mão e a gente combina para estar respondendo. Combinado? Gente, por que a gente precisa falar sobre o câncer infanto-juvenil ou o câncer infantil? Quando a gente fala em infantil, ele pega crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, tá? Por que a gente precisa falar dele? Porque, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, que se chama INCA, o câncer representa a primeira causa de morte por doença em crianças e adolescentes no Brasil. Também porque hoje, 70% das crianças e adolescentes acometidos por câncer podem, sim, se diagnosticados precocemente, serem tratados e curados. Essa é a importância de a gente estar aqui falando para vocês hoje. Porque é um tipo de câncer, quando acomete crianças e adolescentes, né? Que pode ter cura. Aliás, ele tem cura, tá? Hoje nós temos 12 mil casos, todos os anos, novos casos de câncer infanto-juvenil no Brasil. E, gente, muito triste, menos da metade dessas crianças recebe tratamento, tá? Então, por isso que a gente acaba perdendo muitas crianças em função do câncer. Então, hoje estou aqui para a gente falar sobre como a gente vai fazer para verificar se a pessoa tem um câncer, então, para a gente começar a ver um diagnóstico. Vocês sabem o que é diagnóstico? É quando a gente sabe qual é a doença que a pessoa tem e, a partir disso, fazer um tratamento, certo? Então, vamos lá. O que significam os laços de diferentes cores no câncer? Vocês já viram que cada mês tem um laço que a gente acaba utilizando? Cada mês tem uma cor diferente, né? E cada laço, cada cor representa uma doença, né? Um tipo de câncer para a gente estar fazendo o alerta para o diagnóstico precoce, tá? Os laços, eles são utilizados em diversas campanhas como símbolo, então, de luta e de esperança. E eles iniciaram com o cor-de-rosa, que era o câncer de mamas, tá? Hoje a gente tem outras cores. Temos o outubro rosa, então, temos o novembro azul, né? Nós temos o setembro amarelo. E a gente vai falar agora também que novembro tem 3 cores, tá? Então, qual a importância da conscientização dos cânceres? Mais uma vez, para que o diagnóstico seja feito no início da doença e, assim, tratada e muitas vezes curada.
Novembro Dourado, né, para a gente que fala sobre o câncer, é o mês de conscientização ao câncer infantil. Hoje é dia 21, no dia 23 a gente vai estar falando e comemorando, né, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. O que é o câncer, então? O câncer é um conjunto que ele tem mais de 100 doenças, né? A gente já viu que tem câncer em várias partes do nosso corpo, certo? E ele precisa ser tratado, porque se ele não for tratado, ele pode levar à morte, certo? É uma doença a doença que mais mata no mundo, tá? É a doença que mais mata. Então, por isso que a gente tem que estar antenados, né? E observando sinais e sintomas para que a gente faça um tratamento. O diagnóstico precoce, então, mais uma vez, ou seja, descobrir a doença no início, é eficaz para os bons resultados do tratamento e possível cura. Está repetitiva essa frase? Tá. Mas ela precisa ser repetida e repetitiva, porque é só dessa forma que a gente consegue saber se a pessoa vai estar com câncer ou não e poder fazer um tratamento, tá? Vocês lembram lá na escola? Viram como que as células se reproduzem, né? Então, o ciclo normal das células é o quê? Você se machuca, tem um corte, um machucado. O que as células vão fazer? Imediatamente elas vão começar a se reproduzirem para tratar o nosso machucado, certo? Esse é o ciclo normal das células. Elas vão se multiplicar, se dividir, elas amadurecem e elas morrem. E elas vão se renovando a cada ciclo. O que é o ciclo? Cada vez que a célula precisar nos ajudar. Seja, como eu falei, um machucado, um queimado na pele, a nossa célula vai lá e ela vai reparar esse machucado, certo? E quando há uma alteração nessa replicação, ou seja, nessa divisão das células, o próprio corpo repara o nosso corpo, certo? Corrige aquele problema e elimina a célula que está fazendo o mal para o nosso corpo, né? Então, essa é a divisão normal da célula. Ali vocês estão vendo, né? A célula saudável e aqui ela está se dividindo. Opa, essa aqui é uma célula que está lesada, ou seja, ela está machucada. O nosso corpo vem e elimina ela. Como que é, então, o câncer? Qual que é a diferença? Vocês estão vendo aqui o desenho? A diferença é que, ao invés dessa célula se reproduzir normalmente e fazer a reparação do nosso corpo, ela se reproduz erradamente. Então, a gente chama ela de célula anormal. E ela se divide muito rápido e se espalha muito rápido. Com isso, faz com que a gente acabe tendo uma alteração no nosso DNA, na nossa célula, e causando o câncer. Como que surge, então, o câncer? Quando surge uma célula normal, ela deixa de seguir o processo que ela deveria seguir, né? E acaba se dividindo desordenadamente. Ela se reproduz muito rápido. E aquela célula doente que a gente fala, né? Ela é anormal. Então, essa reprodução de várias células anormais, que a gente chama de células cancerígenas, geram o câncer. As células anormais, elas se multiplicam descontroladamente, muito mais rápido do que as nossas células, tá? E elas invadem órgãos, tecidos e sistemas. Então, pode atingir desde o coração, a gente pode ter nos vasos sanguíneos, ou a gente pode ter no corpo inteiro, tá? Então, o câncer é o conjunto de células anormais. Juntas, essas células formam o chamado tumor. Quando a gente fala em tumor, tá? É esse conjunto de células anormais que está prejudicando o nosso organismo. Ele não está permitindo com que o nosso corpo ele trabalhe normalmente. Mais uma vez, aqui para deixar bem claro para vocês. Então, as células anormais, ó, as normais são todas as rosas claras. As que têm as bolinhas vermelhas mais fortes são as células anormais. Então, tem uma multiplicação descontrolada delas, acaba tendo um acúmulo de células cancerosas e aí elas desenvolvem, nesse caso, um tumor no pulmão, tá? Que é aquele conjunto de células que são cancerosas, tá? Aqui embaixo, mais uma vez. Então, se a célula está normal,
nenhum problema de saúde, ela vai se multiplicar bem bonitinha e vai lá para o meu pulmão. Agora, se eu tenho um agente cancerígeno, ou seja, aquela célula que já está acometida, doente, ela vai se multiplicar da mesma forma doente e vai atingir da mesma forma no nosso pulmão, gerando um problema de saúde, que nesse caso é um tumor. Tá? E aí é que entra o câncer infanto-juvenil, porque eu dei uma breve resumida, né? Eu trouxe para vocês como que é o câncer no geral, tá? 50% de nós veio dos genes dos nossos pais. E os outros 50% é o ambiente que faz a transformação. Ou seja, o que é o ambiente? É como a gente se alimenta, se a gente faz exercício físico, se a gente toma bastante água, se a gente dorme adequadamente. Isso, e também as relações, né? Que são relações de amizade, família, relações até amorosas, né? Isso tudo faz com que as nossas células se modifiquem, certo? Que elas não sigam totalmente o fluxo. Aí, no caso de o ambiente que eu falo, que são ações negativas, é que vão fazer essas alterações na célula, certo? Por exemplo, o cigarro, tá? O cigarro é algo muito ruim para a gente. Ele realmente altera as nossas células, faz com que elas fiquem anormais e possam, sim, gerar um tumor. Tá? Isso a longo prazo, tá? Outra coisa também que é bem importante, as pessoas não dão bola, sol. O sol é o principal agente externo que a gente tem que faz essa alteração nas nossas células, tá? Só que isso é válido para o câncer no geral. Quando a gente fala infanto-juvenil, o problema do câncer infanto-juvenil já vem lá no embrião, quando a gente é um embrião ainda lá na barriga da nossa mãe. As alterações, então, infanto-juvenis não têm a ver com o nosso ambiente. Até porque não deu tempo de a gente ter, né, alteração na célula do nosso ambiente. Nós temos até 19 anos, entende? Por isso que as alterações são embrionárias. Acontecem lá na gestação, no embrião, quando você está lá na barriga da sua mãe. E aí eu pergunto para vocês, o que a gente precisa cuidar para que não tenha esses problemas lá na gestação? O que a gente precisa cuidar? O ambiente, né? Essa mãe precisa comer saudavelmente, ela precisa tomar água dela, ela precisa dormir saudavelmente, precisa fazer os exames, tá bom? Então, vamos lá. O câncer infanto-juvenil tem características específicas e tem 12 grupos com seus respectivos subgrupos. Os cânceres mais comuns nessa faixa etária de 0 a 19 anos é a leucemia, com 33%. Depois nós temos os tumores do sistema nervoso central, do cérebro, e os linfomas, tá? Leucemia, então, que é o que mais aparece em crianças e adolescentes. É uma doença maligna dos glóbulos brancos. Nossos glóbulos brancos fazem a nossa defesa. E se eles estiverem prejudicados, quem vai nos defender? Não tem quem vai nos defender. E é por isso que a gente precisa descobrir rápido para tratar, certo? Essas células são produzidas na medula óssea. Então, todas as nossas células sanguíneas, elas são produzidas na nossa medula óssea, tá? Então, por isso que espalha muito rápido. O câncer infantil, ele espalha muito mais rápido do que o câncer no adulto, tá? Porque essa reprodução de células, ela é mais acelerada, tá bom? Então, a leucemia, só para vocês saberem. Então, é o câncer nas células do sangue, os tumores do sistema nervoso central, então, no cérebro, e os linfomas. Os linfomas é no sistema linfático, que é onde faz a defesa no organismo. Vocês já viram que alguma vez vocês tiveram dor de garganta e tiveram aqui, nessa parte aqui do pescoço endurecida ou dolorida? Esse aqui é um linfonodo nosso, que faz a nossa defesa. Tá? Então, esses são os 3 principais tipos de cânceres infanto-juvenis. Ele não tem causa definida, como eu falei para vocês. Não tem algo que chegue e diga, ah, choveu, então vai causar tal coisa, né? Teve sol, vai causar tal coisa. É por isso que é difícil de prevenir. O câncer, na idade de 0 a 19 anos, não tem exatamente como prevenir, certo? Então,
Como também não tem sinais específicos, muitas vezes os sintomas, eu vou falar para vocês quais são os sintomas, são confundidos com uma doença normal. Tá? Por exemplo, nas fases iniciais da doença, os sintomas podem ser confundidos com uma virose, uma gripe, tá? Que é uma febre, um mal-estar, um cansaço. E aí, muitas vezes, você começa a ter repetição disso e as pessoas passam a não dar muita atenção. E aí, quando vê, você já está com problema de saúde, já está comprometido. Todos os responsáveis que convivem com a criança e com o adolescente podem contribuir, tá, para a prevenção, para identificar os primeiros sintomas. Então, quem convive com os pais, os avós, tem crianças que têm babá, né? Lá na escola, as professoras, os vizinhos, os amigos. Como que a gente vai ver isso? Os próximos slides vão mostrar quais são os sintomas para vocês ficarem ligados, tá bom? Mas é importante lembrar, não significa que você vai ter febre. Estou com febre há uma semana. Então você provavelmente tem câncer. Não é isso, tá? É que os sintomas são parecidos com o de uma gripe normal, por exemplo, tá? Então, quem pode e vai fazer os exames adequados para saber qual é o problema de saúde é o médico, tá? Quando perceberem que esses sintomas se repetem, atenção, precisa procurar ajuda médica, certo? Então, foi o que eu falei para vocês sobre o câncer infanto-juvenil. Como que a gente vai identificar? A gente vai identificar prestando atenção nos sintomas. Sintomas é o que a gente sente e vê no corpo, tá? Sinais é o que você sente, tá? Estou com sinal de cansaço. Agora, sintoma é diferente, é o que você vê. Então, você pode estar com uma febre, você vai ter um suor, vai ter aumento de temperatura, né? Se você tiver algumas manchas no corpo, começa algumas manchas roxas, do nada, isso é bem importante também dar uma olhada, tá bom? Então, observou isso, avisa o seu responsável. Pode ser a mãe, o pai, a avó, o tio, né, o amigo, a professora, quem vocês estiverem próximo e diz, olha, eu estou vendo que eu não estou normal, né? Tá acontecendo, eu estou com muita dor em tal lugar que não está parando, tá bom? E isso vale para vocês passarem para os colegas de vocês, para os amigos de vocês, porque é assim que a gente vai ter menos pessoas com câncer, né? Um câncer sem cura. Dessa forma, a gente vai conseguir replicar, olhar o colega, os amigos, a família e começar a dizer, opa, tem alguma coisa errada. Então, quais são os sintomas principais que vocês vão observar? Que podem estar, então, relacionadas a um problema de câncer, tá? Então, é uma anemia inexplicável ou com ou sem dores nos ossos. Então, você tem uma anemia muito forte que não passa nem fazendo tratamento com ferro. Perda significativa de peso, ou seja, quando você perde muito rápido o peso. Febre prolongada mesmo fazendo uso de medicação, né? Então, você usa alguns medicamentos, paracetamol, dipirona, para febre, e ela não cessa. 2, 3, 4 semanas. Importante procurar médico. Manchas roxas pelo corpo, com sangramentos, sem ter um trauma. Ou seja, você não bateu e está tendo uma mancha roxa enorme, por exemplo. Caroços que continuam crescendo mesmo depois da melhora de inflamações, como eu falei para vocês da garganta, né? Quando a gente tem uma dor muito forte, começa a ter aqui ficar durinho. E isso aqui é um caroço. Se ele permanece mesmo melhorando a dor, vamos prestar atenção também. Aumento dos olhos, tá? Não vai ter todos esses sintomas. É um ou outro, ou alguns juntos, tá? Reflexo branco nas pupilas, em vez de estar com a cor que a gente tem, ele começa a ter alguns pontos brancos. Dor na cabeça que não melhora com nenhum medicamento, tá? Junto com o vômito, isso é bem importante. Dificuldade de engolir alimentos, mudança de cor, número, tamanho de pintas no corpo, quem tem pintinhas no corpo, mudanças rápidas ou demoradas do funcionamento intestinal. Então, você sempre vai ao banheiro, todo dia, faz xixi, faz cocô, bem certinho. De repente, do nada, passa a não fazer, ou fazer a mais.
Prestar atenção também, tá? Sempre falem isso para o responsável de vocês, não tenham vergonha, porque isso pode mudar a vida de cada um. Você já imaginou você poder salvar a sua vida ou do seu amigo porque você lembrou dessa palestra? Olha, a Michele falou sobre isso, tá? Pneumonia sem cura, mesmo com o uso de medicamentos. Aumento do volume abdominal. Abdominal é a barriga, então, onde a gente sente dor, às vezes, de barriga, dor no estômago, tá? E otite crônica acompanhada de dermatite seborreica. É o quê? É uma inflamação no ouvido. Com a dermatite seborreica, é quando a gente tem também algumas inflamações na nossa pele. Tratamento. Depois que eu sei, então, do meu diagnóstico, né, do diagnóstico do meu paciente, eu vou para o tratamento. Michele, todo mundo vai perder os cabelos? Nem todo mundo. Todo mundo vai passar por cirurgia? Vocês já viram falar na palavra quimioterapia, né? Que é o tratamento específico para o câncer, certo? Nem todos vão passar por todas as fases do tratamento. Por isso que é importante a gente saber já no começo para tratar legal. Então, pode precisar de cirurgia e quimioterapia, tá? Só quimioterapia, quimioterapia e radioterapia, tá? São vários os tratamentos. Os cânceres, então, em crianças e adolescentes, são considerados mais agressivos, ou seja, eles se desenvolvem muito rapidamente. Tá? O corpo dos jovens, ele está muito ativo, ele está a mil, ele está naquela produção, né, de sangue, de hormônios. Então, a reprodução dessas células é mais rápida. Porém, os pacientes infantis têm maior número de crianças, né, e adolescentes que se salvam, né, que têm a cura do tratamento, fazendo o tratamento. Então, porque eles respondem melhor ao tratamento do câncer. Como que é esse tratamento? Existem vários profissionais que vão cuidar dessa criança, não é só o médico, né? Vai ser o médico, vai ser o enfermeiro, fisioterapeuta, a gente vai ter nutricionista, a gente vai ter também os psicólogos, e muitas dessas vezes vai ter internação hospitalar, tá? Por quê? Porque é um tratamento forte, que muitas vezes demanda de internação. O trabalho é feito, então, em conjunto, todo mundo trabalha junto para que esse paciente fique bem. Por que a gente precisa de uma nutricionista? Porque, nesse momento, a imunidade baixa muito, então tem que melhorar a questão dos nutrientes, tá? Tem alguns alimentos que começam a passar mal, o paciente passa mal. O psicólogo, para entender que você está com essa doença, né? É difícil para quem tem um diagnóstico. Imagina vocês hoje receberem essa notícia, né? É muito ruim. Então, a gente precisa do apoio de um psicólogo, o apoio da nossa família. Por isso que eu falo aqui, falem para a sua família o que vocês estão sentindo, o que está acontecendo. E agora, eu vou abrir para as perguntas, tá? Eu quero saber o que vocês gostariam de saber, se vocês querem perguntar alguma coisa. E aí, eu estou aqui para responder. Se eu não souber responder, porque nem todo mundo sabe tudo, eu fico à disposição para responder num próximo momento, tá? Posso pegar o e-mail de vocês, posso pegar o telefone, tá? Não sei se eu falei muito rápido ou não. Estava chato, não estava? Tá. Ai, que bom, obrigada. Já liguei aqui. Quem quer fazer a primeira pergunta? Porque, gente, tem muita coisa para perguntar aí. Falei muito rápido? Não? Tá. Eu gostaria que você repetisse para a gente fixar bem quais são os 3 tipos de câncer mais comum, principalmente para os adolescentes. Uhum, claro. Vou voltar aqui só para vocês lembrarem do slide. Eu gostaria de deixar também para vocês a dica de entrarem no site do INCA, I-N-C-K-C-A. O INCA é o Instituto Nacional do Câncer. Lá vocês vão ter todas as informações referentes ao câncer. Ele é um instituto nacional, tá? Então, vocês vão ter números de qual câncer, quantas pessoas morrem por ele, quantas pessoas têm o tratamento por ele. Vocês vão ter fotos, né, de como a pessoa pode ficar ou não. Então, os 3 principais tipos de câncer
nessa faixa infanto-juvenil, 0 a 19 anos, são as leucemias, tá? Que é bem importante, que são as nossas células brancas, né? As células do nosso sangue que fazem a nossa defesa, nossos glóbulos brancos, certo? Depois, a gente tem os tumores do sistema nervoso central. Então, muita atenção, gente. Quando começa a ter muitos desses sintomas que eu estava falando, de repente, começar uma dor muito forte de cabeça. Gente, não estou dizendo que é um câncer, tá? Por favor. Mas prestem atenção quando começa a se repetir. E você muda algumas coisas na sua vida, mas não está mudando a dor. E ela está permanecendo. Tá? E também os linfomas, que é o que eu falei para vocês, que é o nosso sistema também de defesa. Tá? E por que então acontece de a gente ter um câncer nesses locais e a pessoa ter um tratamento, ficar muito mal, ficar muito fraca? Porque você não tem mais defesa, né? A sua defesa está acometida por células malignas, células doentes. Eu gostaria de fazer uma segunda pergunta. Claro. Quando você afirmou que a transformação das células, no caso do jovem, da criança, aquela produção de células cancerosas, ela começa lá ainda durante a gestação. Isso, na fase embrionária. Na fase embrionária. Eu gostaria de saber se existe alguma relação, tipo, a gestante, ela desenvolve algum desses tipos de câncer aí, ou a leucemia, ou um desses três que você citou. Existe alguma relação, alguma possibilidade do embrião, algumas células dessas migrarem para o embrião ou não? Olha, o que eu sei é que isso não teria ligação. Até porque as células do embrião são próprias. As células do próprio embrião vão se dividindo, né? As células da mãe não vão mais para o embrião para essa divisão. Somente o que vai é o alimento pelo cordão umbilical. Então, teoricamente, não tem como. É realmente lá naquela fase embrionária, né? Que a gente tem uma célula que vira 4, que vira 8 e vai embora, tá? E ali, como está mostrando aqui no desenho, eu tenho uma célula maligna, ela pode se transformar em várias, se o meu sistema de defesa não estiver de acordo. A princípio, não, tá, professor? Seu nome? Henrique. Oi, Henrique. Eu gostaria de saber se ela é transmitida, por exemplo, se ela transmite para os outros. Não, o câncer ele não é transmissível, tá? É uma doença que acontece lá na nossa célula. Sabe quando a célula se divide? Vocês já viram a parte das mitocôndrias, que tem a parte que faz a respiração, lembra? E aí, quando ela vai fazer a divisão dela, ou seja, os filhotes dela, né, que são iguais, é que vai ter essa mutação, ou seja, essa alteração. É lá no DNA. Então, não é algo que se transmite, tá? Não tem como transmitir. Câncer não se transmite, tá bom? Mais alguém? Aqui, ó. Qual o seu nome? Gabriele. Oi, Gabriele. Eu queria saber se bebês recém-nascidos podem pegar o câncer. Sim, eles podem nascer já com câncer, tá? Como eu comentei com vocês, a questão do câncer infantil, ele vai acontecer, vai iniciar lá na nossa divisão das nossas células, quando a gente é bebezinho. E se lá tiver uma alteração que gere essas alterações nas outras células, tornando uma célula maligna, pode sim. Tá? Mas é bom lembrar que nem sempre se consegue fazer o diagnóstico nesse momento. Tá? Até porque, olha a interessante que é. Por que a gente pede depois, na fase adulta, para fazer exames constantes? Para a gente ver as alterações e poder tentar saber de uma possível doença. Quando a gente é novo, né, a gente é criança, adolescente, vocês concordam que vocês precisam ter alguma dor para procurar um médico? Você não vai todo ano fazer exame, né? Então, por isso a dificuldade, muitas vezes, de encontrar algum sintoma. É por isso que eu falo para vocês, perceber uma alteração, né? Pode ser dor de cabeça todo dia, pode ser também dos olhos, né? Mas prestem atenção, tá? Ficou claro? Oi, seu nome? Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda. Falta de vitamina C facilita para pegar?
Na verdade, é a falta de todas as vitaminas, sim. Né? A gente sabe que a vitamina D, que é a nossa vitamina do sol, ela é importante para que todas as outras vitaminas desencadeiem o seu papel dentro do corpo. Não adianta eu ter um monte de vitamina C se eu não tenho a minha D boa, porque é ela que faz, a gente chama de cascata. Né? É como se fosse ali essa divisão das células. Se eu tenho a vitamina D num nível que eu preciso, ela vai conseguir fazer o papel dela. E aí a vitamina C consegue fazer o dela, a B o dela e assim por diante. Tá? A deficiência de algumas vitaminas podem alterar algumas células, tá? Não a ponto de gerar, como a gente fala, um câncer. Tá? Mas, com o passar do tempo, essa falta de algumas vitaminas pode estar alterando o nosso DNA. Tá? Por isso, a preocupação da gente ter o que é uma alimentação de qualidade? É a gente comer comida de verdade. O que é comida de verdade? O que é plantado. Certo? Não estou dizendo que a gente não come besteira. Quem não toma sorvete todo final de semana, ou vai comer um lanche, né? Mas se a gente mantiver essa alimentação saudável, a gente vai ter todas as vitaminas. E muitas pessoas nem precisam repor. Né? A gente vê os pais, os avós com um monte de vitamina. Né? Se tivesse uma alimentação de qualidade, talvez não precisasse de tanto. Ficou claro? Oi? Oi. Seu nome? Ketina. Ketina? Sim. Tudo bem? Tudo. É que, assim, eu queria perguntar se, tipo, estresse pode para a gente desenvolver? O câncer? Aham. É muito difícil, tá? Mas ele contribui, sim, porque ele está naquele 50% do ambiente. Lembra que eu falei? Então, nós somos 100%, certo? Metade do que a gente é o que os nossos pais nos passaram. A cor dos olhos, a cor da pele, né? O coração, enfim. E a outra metade é o nosso ambiente. E o estresse faz parte do nosso ambiente, que é o quê? Como que a gente se relaciona com o mundo? Alimentação. Isso. O estresse, na verdade, o estresse contribui para muitas doenças. É por isso que a gente precisa, desde a idade nova, né, desde a idade de vocês, fazer alguma coisa que dê prazer. Um esporte, ir para a praia, vocês que moram aqui perto da praia, né? Ir para o cinema, fazer alguma coisa que consiga desligar um pouco, né? A gente que gosta de estudar muito, ou quem gosta muito de videogame também, precisa de um tempo para estar descansando, né? Para que esse estresse não aumente e vai piorando, certo? Ficou claro? E quando eu estava falando do ambiente, que é o que 50% dele, né, faz com que a gente possa, sim, gerar um câncer, cigarro é o pior deles, é o que mais altera as células e gera, sim, transforma as células, tá, lá no seu DNA. E o sol, lembra que eu falei do sol? Então, gente, se eu pudesse falar uma coisa para vocês use filtro solar. E não é brincadeira, tá? Mesmo se está chovendo, mesmo se está nublado, porque o sol está ali irradiando, né? E ele é o principal agente transformador de células. Ou seja, toda vez que você queima a sua pele. Fui para a praia hoje e me queimei. As minhas células vão ser renovadas, vocês percebem? Que ele escama, depois vem a pele toda nova de novo. Só que isso fica na memória da célula, essa alteração. E se acontecer isso constantemente, 2, 3, 10 vezes, com o passar do tempo, você vai gerar uma alteração lá no seu DNA, que pode, sim, gerar uma célula anormal. Não estou dizendo que tudo vai gerar, mas o acúmulo, né? A consequência, tipo, fazer tudo, muitas vezes, repetidamente, acaba com que a gente tenha as células lesionadas, tá? Então, protetor solar, tá? Principalmente no rosto, né, aqui no colo, nos braços. A gente não pode se expor tanto. Ele realmente, quando fala que é cancerígeno, né? Vocês já viram no cigarro também? Cancerígeno? É cancerígeno. E a gente pode estar optando por não ter, né? A gente pode dizer não para o cigarro. Mais alguma pergunta?
Querem perguntar mais alguma coisa? Pode ser também de outro assunto, pode ser o que vocês quiserem. Eu vou aproveitar e falar uma coisa para vocês. Tem uma pessoa assistindo aqui que é minha mãe, essa senhora aqui, ó. E eu queria que ela respondesse 2 coisas que ela sabe que eu faço muito, e por isso também que a gente acaba tendo uma saúde melhor, tá? As 2 coisas que eu acabei de falar. O que eu nunca deixei de fazer? Usar protetor solar E tomar muita água. Aqui. E não ao cigarro. Obrigada. Viu, gente? E eu não combinei com ela, tá? Ela nem ia vir. Passei em casa, falei, vamos assistir a palestra? Ela nem sabia o que era. E ela, né, mãe? Minha mãe está de prova. Isso faz diferença na nossa qualidade de vida. Mais alguma pergunta? É que eu não falei minha idade, né? Eu falei assim que vai permanecendo, né? Então... Pessoal, querem perguntar alguma coisa também sobre a minha faculdade, sobre o curso? Fiquem à vontade, tá? Bom, pessoal, não tendo mais perguntas, Michele, era isso. Então, eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco hoje, quem nos acompanha pelas redes sociais da Câmara de Vereadores, através do nosso YouTube, através do nosso Facebook, do nosso Instagram. Agradeço, então, em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, e do vereador Gelson Rodrigues, presidente da Escola do Legislativo. Obrigado a todos e até a próxima ação da Escola do Legislativo. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.